Olá, muito boa tarde. Vocês me ouvem bem? Boa tarde, João Edson. Tudo jóia? Tudo nos bem, sim. Boa tarde, Érica. Obrigado. Imagina. João, deixa eu só te falar uma coisinha, então, antes da gente começar. Uhum. Ontem não, hoje confirmei com o Campus Bela Vista, tá? As atividades lá, as atividades práticas lá no campus. Mandei a relação com o nome de todos os que estão inscritos e já pedi divulgação para a portaria. Então, quando todo mundo chegar lá no campus para a atividade, a portaria vai pedir nome completo para poder conferir na lista e autorizar a entrar. Tá? Então, vai ser o procedimento padrão lá. Maravilha, Érica, maravilha. Não são todos que vão Todos os dias, todos né? os dias, mas assim, deixando na portaria já fica certo, porque aí fica. Isso, eu preferi falar para eles que todo mundo vai todo dia, Uhum. porque às vezes a gente agenda num dia, tem uma entrevista, não consegue, quer ir no outro, já está autorizado. Achei que seria Perfeito. mais fácil para a gente, na verdade. Maravilha, Érica, maravilha. Ótimo. Perfeito. Muito bem. Muito boa tarde, pessoal. Eu vou esperar um pouquinho, Érica e pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Hoje é a nossa última aula síncrona, né? E semana que vem nos vemos aí para a prática. Tá aí conosco o Jason, agora chegando aí o Joel, o Lucas, Gueiros e a Luma. Vou esperar mais uns 5 minutinhos, sempre chega alguém. E aí a gente já vai avançando. São 16 horas e 4 minutos. Vamos voltar aqui e darmos início, então, à nossa aula de hoje.
Primeiramente, quero agradecer cada um de vocês pela presença, por acompanhar os nossos vídeos lá. Eu não sei se vocês já viram, mas estamos com bastante aula. E aí, aproveito até para deixar aqui um recado, se a gente entender que nesse meio termo, a aula de semana que vem, que será presencial, precise abordar algum tema específico, vocês dêem um alô, falou, professor, pode ser até na hora lá mesmo, aquela parte lá, podia dar uma recapitulada, a gente consegue fazer isso, até porque vamos ter o dia todo para trabalhar. Então, fiquem à vontade, caso haja alguma dúvida específica, anote e leve lá para a nossa aula presencial, beleza? Quero cumprimentá-los aqui, vamos ver quem está conosco. Leilane, Eduardo, a Érica, o Jasson, o Joel, o Lucas e a Luma. Leilane, por favor, pode falar. Boa tarde. Boa tarde, professor. Você pode falar um pouquinho sobre essa aula presencial, assim, só para confirmar o horário, se é o dia inteiro mesmo? E outra pergunta também, aqueles vídeos lá, tem um prazo para a gente assistir todos? Tipo assim, até acabar todas a semana que vem, né? Porque ainda não consegui assistir todos, não. Leilane, tranquilo, eu vou deixar aberto por mais tempo, até depois da aula presencial. Acho que vai ficar para vocês mesmo, como eu deixo lá como não listado depois, para ficar exclusivo para os estudantes do curso, até porque eu entendo que existem abordagens lá que vocês vão praticar mesmo quando vocês estiverem fazendo, com drone e tal. Então, fique tranquilo em relação a isso, o curso vai ficar aí à disposição de vocês, tá? Em relação às aulas, na segunda-feira, ela começa por volta das 8 horas, 8h30, porque eu vou estar saindo... na terça-feira, 8 horas, 8h30, porque eu vou estar saindo no mesmo dia aqui de Caxias, até chegar lá e ajeitar as coisas, então talvez seja um pouquinho mais tarde. Mas o dia todo que eu digo assim, a gente tem uma parte cedo e depois uma parte à tarde. A parte da tarde normalmente é mais curta, tá? Não chega aí até o final, assim, é claro que depende muito da dinâmica, às vezes alguma pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade, a gente acaba parando um pouco mais para ajudar, mas vai depender muito de vocês. Mas, de maneira geral, é o dia todo, sim, que nós dispomos para as aulas. Beleza? Legal. Pessoal, quero então compartilhar aqui a tela com vocês. A aula de hoje nós vamos falar sobre o processamento das imagens. Hoje, ainda pela manhã, e também ontem, eu disponibilizei uma aula para vocês, onde nós trabalhamos com aquela proposta de estudo de caso. Então, nós escolhemos uma edificação, essa aqui que eu estou dentro, que é o Departamento de Geoprocessamento aqui do campus, onde nós fizemos tanto uma imagem aérea quanto uma imagem da fachada. E o objetivo da nossa aula hoje é gerar o produto cartográfico. A gente falou um pouco sobre as estratégias, o que a gente tem que fazer quando chegar lá no campo. Então, essas aulas que são práticas, elas estão bem assim, bem práticas mesmo, sabe? Em relação àquilo que você deve fazer, assim, na hora que você estiver operando. E é claro que o conhecimento ele vai sendo aprimorado à medida que você vai praticando. E a consequência dessa aula é retirar um cartão de memória da aeronave, espetar no computador e fazer o processamento da imagem. Ok? Nós vamos fazer essa demonstração, então, neste dia, nesta hora que aqui estamos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou compartilhar o ecrã inteiro aqui, porque aí vocês conseguem ver conforme eu estou vendo. Bom, existem muitos softwares que fazem o processamento de imagens para fotogrametria, ok? O que eu vou demonstrar para vocês hoje são dois. Um é livre, free,
e outro, ele é um software pago, ok? Vamos primeiro para o software livre, que é o nosso WebODM. Então, para você instalar o WebODM, é muito fácil, muito tranquilo. Você vai clicar aqui no navegador, digita WebODM. O primeiro site que aparecer, nós temos aqui, né, Drone Map Software. Você pode clicar. E ele já vai aparecer aqui para você. Tanto o download quanto a documentação, ok? Então é um software bem interessante. Eu quero dar um play nele aqui para a gente assistir junto, que eu acho que vale a pena. Legal. Apresentação rápida aí do WebODM. E a propaganda dele é justamente falando do preço dos softwares, porque é um software livre, dessa possibilidade de um compartilhamento de dados em rede e, ao mesmo tempo, de não ter limitações. Às vezes você compra um software que ele só vai permitir que você processe ali faça um plano de voo, né? E depois um outro que você faça o plano de voo e a ortofoto e fica limitado. O WebODM não tem isso, tá? Então, legal. Tem aqui a documentação, que eu acho que vale a pena sempre a gente dar uma olhada no que ele faz, quais são as nuances do software, depois você veja com calma, tá? Então, tem a documentação aqui, falando dos produtos cartográficos que ele gera, né? Então, ortomosaico, nuvem de pontos, modelo de elevação, 3D modelos, mensurações, uma análise de plantação, aqui a possibilidade de colocar pontos de controle, gerar curvas de nível, escolher câmeras, escolher formatos, orientações, trabalhar com câmera multiespectral, entre outras coisas, tá? Então, aqui ele traz para nós algumas dicas também, essa questão da licença, da citação, como que ficaria, né, quando nós estivermos aí trabalhando com um artigo científico, por exemplo. Legal. Para nós, que vai interessar nesse momento, além, claro, da documentação, é fazer o download. O processo de instalação desse software foi um pouco complicado e eu estou ainda na fase da complicação, porque quando eu tento instalar como se instala agora, que é somente por um instalador, eu não consigo, mas como eu já tenho o software instalado, já está tudo certo, né? É vocês que vão pegar agora a parte mais fácil. Antes eu tinha que instalar um container, né? Ativar um container aqui para depois acessar um localhost e utilizar ele por aqui. Agora não, agora você escolhe aqui se você vai trabalhar com Linux, com Mac ou com Windows, baixa o instalador e manda executar, beleza? Não tem erro, uma vez que ele instalou, é só mandar executar. E depois de executar a instalação, todo aquele processo, eu não vou fazer aqui, pessoal, porque o meu já está instalado, tá? Mas você faça aí, fique como tarefa para você. Se tiver alguma dúvida, me fale.
mas não tem erro, é só aquele processo de instalação simples mesmo que a gente já conhece, de dar 2 cliques no setup e seguir etapas. Nós vamos ter essa cara aqui. Essa é a cara do Web ODM. Eu já comecei a processar uma imagem aqui, mas eu estou vendo que esse processamento vai longe, até porque eu estou com 1 GB de imagem aqui para ele processar. Eu vou tentar fazer algo mais sucinto aqui, para que a gente consiga acompanhar, claro, nessa aula. De antemão, eu já digo que o processamento de muitas imagens, ele tem uma elevada memória computacional. E aí agora a gente consegue associar um pouco daquilo que a gente trouxe anteriormente. Vocês vão ver que a todo momento eu falo do número de imagens, de você ser efetivo em relação a, assim, bom, talvez eu não preciso de um recobrimento de 80%, porque vai me gerar muitas imagens. E aí eu vou ter muito tempo de processamento. Eu já coloquei isso aqui faz 40 minutos. E o computador não é um computador dos que se diga, nossa, que computador, mas também não é um computador ruim. E mesmo assim ele demora por conta do número de imagens, são 199. E isso aqui é pouco, tá? Quando você vai fazer um mapeamento maior, você tem muito mais imagens. E aí você imagina a complicação que isso pode te dar. Só a título de curiosidade, eu lembro que eu estava iniciando nesse mundo, eu ainda estava lá no IF Sul de Minas, Campos Inconfidentes, como estudante numa empresa pré-incubada, né? Processo de incubação de empresas. E eu tinha pegado um serviço que era para fazer um planejamento de voo e o processamento das imagens para um cliente que achou, sem querer, querendo, quartzito na propriedade dele. Então, naquela época, estava surgindo os drones, 2015, o DNPAM já estava pedindo uma ortoimagem para poder fazer a poligonal de registro. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você encontra petróleo, um tipo de minério, você precisa registrar, né, o direito de uso ali. E se você pode estar na sua propriedade, mas se você não registra essa poligonal no DNPN, alguém pode registrar e depois usufruir, inclusive, de algo que esteja na sua propriedade. Então, o trabalho era esse, né? Foram 18 planos de voos, o computador era um computador bem inferior, e aí eu lembro dele ficar 22 dias processando. E nesses 22 dias, graças a Deus, não acabou a energia lá em Inconfidentes, que é uma cidade pequena, mas 22 dias. Primeira vez que eu mandei rodar tudo, eu falei, nossa, mas 22 dias, será que não é só aquela coisa, né, que começa falando que vai demorar muito, mas depois vai encurtando? Aí no dia seguinte eu fui lá ver, falou que era 21. No outro dia, 20. Falei, eu acho que o negócio é sério. Sem no break, sem nada. No final, gerou uma baita ortofoto e conseguiram fazer aí a poligonal lá. Então, em termos de processamento, realmente tem coisa que demora. E aí fica já essa coisa importante para vocês que vão trabalhar com auditoria, né? E, claro, os outros órgãos também. Se tiver um pouco de pressa, tem que dosar a metodologia. Então, de repente, sair pegando fotos à torta direita e só jogar ela aqui, sem uma análise prévia de poder retirar aquilo que está demais, vai só trazer tempo a mais de processamento para você e não vai resolver nada, tá? Muito bem. Então, pessoal, nós temos aqui um painel inicial, um diagnóstico, uma interface de pontos de controle, um módulo Lightning aqui, que é um outro módulo que ele está utilizando aí para trabalhar quando eu quero fazer um processamento online. Aqui ele está falando dos nós de processamento, aqui questões de administração, mas para nós o que interessa é esse painel inicial aqui, aonde nós vamos voltar. Bom, como nós fazemos então, João, para processar uma imagem aqui? Primeira coisa é criar um novo projeto, né? Então eu vou adicionar um projeto, eu vou chamar de aula CGU 2, vou mandar criar o projeto. Ele vai me perguntar sobre as imagens e os pontos de controle.
Lembrando que como eu estou com um drone RTK que estava conectado a uma base, eu já tenho aqui as imagens com uma precisão estabelecida, então eu não vou trabalhar com ponto de controle. Então, vou selecionar as imagens. Eu não sei se aparece para vocês, mas é uma janela que está aparecendo aqui para mim, onde eu estou acessando o meu cartão de memória. Vocês veem aí essa janela aparecendo as Aparece sim, imagens? João. Ah, maravilha, ótimo. Então, beleza, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos importar um número pequeno de imagens, tá? Vou importar aqui 46 imagens. Somente. Vou mandar abrir. E a primeira coisa que ele faz é plotar essas imagens numa base de dados, tá? Então, ó, aqui eu já consigo, por exemplo, verificar se está no lugar certo. Tem uma aula que eu estou mostrando esse plano de voo aqui, tá, gente? Eu vi que teve 2 acessos só lá, mas a hora que você vai ver, você vai associar. Então, aqui é justamente a rota que o drone fez e a obtenção das imagens. Cada ponto desse aqui foi um lugar que ele bateu uma foto. Beleza? Então eu confiro aqui, vejo se está ok. Posso mudar o nome aqui, vou colocar aula CGU2. Nó de processamento é esse. E aqui ele dá algumas opções de produto cartográfico para mim. Né? Eu quero ali um voo padrão, eu quero alta resolução, eu quero uma ortofoto rápida, eu quero trabalhar com florestas, com construções, com volume, com multiespectral, eu posso escolher aqui aquilo que eu quero. Se eu colocar o voo padrão, ele vai processar tudo, tá? Para mim. Talvez possa demorar um pouco. Ou então eu posso utilizar o filtro aqui, ó, e fazer marcações que eu quero. Ah, eu quero que ele calibre a lente automaticamente. Eu quero que ele utiliza um modelo digital de elevação euclidiano. Então, assim, eu costumo dizer para os meus estudantes que um bom TCC é ficar testando esses parâmetros aqui, porque realmente o software traz uma informação aqui, mas você só vai saber como que funciona o dia que você testar. Então, por que o limiar 0,5 é melhor do que o 0,6, enfim? Não sei, preciso testar, tá? Precisa fazer pesquisa nesse caso. Então, para nós aqui, o que interessa, então, eu vou colocar aqui, ó, uma rápida ortofoto. Aliás, vou colocar um voo padrão, estou com poucas imagens. Vamos ver se ele faz rapidinho. Enquanto isso, eu vou para outro software para a gente não perder tempo, tá? Aqui ele pergunta se eu quero redimensionar as imagens ou não. Tá? Ele estava habilitado que sim, posso deixar que sim. Se eu quiser algo mais do tipo original, deixo que não. Talvez, como as imagens elas têm sido um pouco, que são numa alta qualidade, fique um pouco mais demorado quando eu não redimensiono, tá? Então, eu vou mandar redimensionar aqui, só para a gente ver esse produto cartográfico acontecer e não demorar muito, tá? Esse aqui está em processamento, ó. Eu acho que ele pode atrapalhar, então eu vou cancelar ele aqui. Ó, já faz 1 hora que ele está. Depois, se eu quiser, eu posso reiniciar ele. E aí eu vou mandar esse cara aqui processar. Aceitar, iniciar processamento. Ele vai, primeiramente, colocar esses arquivos todos no programa. E depois vai dar a possibilidade de nós processarmos. Está redimensionando as imagens e daqui a pouco vai começar o processamento. A hora que tiver pronto o processamento,
a gente vai conseguir acessar os produtos cartográficos. Então, perceba que é bem simples fazer isso. O que pode, talvez, trazer uma exigência maior é quando você começa a ter alguns processamentos que não dão certo, né? Então, você foi lá, fez, e aí, em algum momento, você se vê assim, puxa vida, eu preciso mudar parâmetros, eu acho que não ficou tão bom, e aí cabe um estudo dentro dessa perspectiva dos testes e tal. Dicas que eu tenho para vocês, assim, o ideal é sempre eu gastar mais energia possível no alinhamento das fotos. Então, se tiver uma opção de colocar o alinhamento num parâmetro mais alto, coloque. Porque é o alinhamento das fotos, o número de tie points, de pontos homólogos, que vai fazer com que você tenha o maior sucesso na sua missão. Aproveito para partilhar uma experiência, né? Eu, durante algum tempo, com a empresa que tinha na incubadora de empresas, né? Depois me graduei e tudo, a gente chegou a processar imagens para uma empresa de transporte de cargas especiais. Cargas especiais, acredito que vocês saibam o que pá eólica, postes, enfim, peças que, no caso deles, eram a asa de avião, eram normalmente utilizadas para usinas, né? Então, eles faziam muito parques, alguns parques desses eólicos. E aí, para a carga especial passar, às vezes precisa desapropriar e etc, etc, etc. Então, qual que era a melhor maneira de fazer um planejamento logístico? Né, de calcular ali o tamanho da asa e quais casas deveriam sair dali para a casa passar. Para a asa passar. Seria através de imagens de drone. E aí eles me mandavam as imagens e eu processava a imagem e mandava de volta para eles. Só que eu comecei a entrar no gargalo do computador. E aí eu precisei desenvolver uma metodologia onde eu produzisse muito sem perder a qualidade, né? E aí eu cheguei empiricamente que quando eu mandava alinhar no máximo, depois eu podia densificar a nuvem em coisas mais baixas, né? E vocês vão entender melhor isso no outro software que eu vou mostrar, porque aí não tinha problema, né? Eu já estava garantido que as fotos estavam alinhadas, eu gerava ortofotos leves e com um bom padrão de qualidade, porque o objetivo meu não era ver a nuvem de pontos. Então, não tinha por que eu densificar a nuvem de pontos, né? Então, aquela velha máxima, não vou matar uma formiga com canhão, né? Conseguia produzir aí 6, 7 imagens em pouco tempo, né? E entregar, e todo mundo ficava assim, nossa, mas por que você consegue entregar a imagem pra gente? Porque a gente estudou aqui e viu que o caminho é esse, né? E de fato deu certo. Então, a experiência traz algumas nuances pra gente. E claro, à medida que quanto mais você fizer, mais você vai ver que você não sabe fazer e mais coisas você vai descobrindo. Como tudo na vida. Beleza? Bom, enquanto está processando aqui, e eu acho que vai demorar menos, claro, nós vamos para o outro software. O outro software que usualmente trabalha-se é o nosso Agisoft Metashape, que é esse cara aqui, ó. Eu já comecei a adiantar aqui alguns processos para a gente ter alguns produtos bons de visualizar e que vocês pudessem também, claro, poder já ter aí uma experiência com o software, ok? Eu vou começar aqui um novo projeto. Só vou salvar esse. Aliás, eu vou duplicar essa nuvem de pontos aqui, que aí eu não preciso começar outro projeto. Deixa eu só lembrar aqui. Duplicar. Tá, legal. Então, dupliquei as câmeras aqui. Beleza. Então, meus amigos, deixa eu colocar aqui, vou renomear.
Pode falar. Quem quiser falar comigo, por favor, fale. Esse não é livre, professor? Desculpa, não entendi? Esse software aí não é livre? Ele tem que comprar para que eu... Esse tem que comprar. O outro é livre. Porque eu tô vendo aqui, tem licença, não sei o que, né? Não, esse tem que comprar. O outro é livre, tá? Agisoft, Metashape, aquisição, beleza? Mas vale a pena, tá? Legal, pessoal. Aí, ó, então eu vou colocar como teste aqui. Boa pergunta, viu? E aí a primeira coisa que nós fazemos é importar as câmeras ou as fotografias para dentro do nosso software. Então, a primeira coisa que a gente faz, ó, é olhar aqui para o fluxo de trabalho. Então, primeira coisa, adicionar fotos ou adicionar pasta. Eu vou adicionar as fotos. Ok? Então, tá aqui, ó. Vou pegar aqui do cartão de memória direto as mesmas fotos que nós estamos processando lá no outro software, 46. Vou abrir, ele abriu. Aqui ele já aparece também as fotos. Interessante que ele aparece aqui também como referência, ó. Lembra que eu falei que cada foto tinha um valor de latitude e longitude? E altitude? E também tem uma precisão, baseada no módulo RTK. Legal? Então aqui eu não tenho essa necessidade de pontos de controle, somente pontos de checagem, caso eu queira fazer essa conferência e tal. E claro, é muito importante, a gente vai chegar nisso. Mas nesse primeiro momento, ó, sobre o processamento. Então, estão aqui as imagens e sobre aquela coisa que eu falei para vocês da superabundância de imagens, ó. Quando eu dou 2 cliques aqui, eu tenho uma imagem. A outra imagem mudou muito pouco dessa. E a outra mudou muito pouco. Por quê? Porque tem um recobrimento de 80%, ó. Perceba que conforme ele vai andando, ele vai recobrindo e vai embora. Ele faz a volta. Nesse caso, ele fez obtendo a informação, ó, e foi embora aqui tirando foto de novo no outro sentido. O que eu digo é que quando eu tenho muitas fotos, eu posso pular uma e deixar outra. E aí eu deixo menos fotos para que o meu processamento seja um pouco mais rápido. Corro o risco de perder alguns detalhes, mas quando eu tenho muitos dados, eu não tenho essa necessidade aí, porque às vezes eu tenho foto demais. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, qual que é o próximo passo aqui? Alinhar as fotos, tá? Então, pode ver que está habilitado para mim aqui o alinhamento das fotos. Vou alinhar. Posso colocar no high test, no elevado, no médio, no baixo e no muito baixo. Cada um desses algoritmos aqui, ou desses parâmetros, vão trazer uma precisão. E, obviamente, cada um vai ter um tempo de processamento. Se eu colocar no high test, vai demorar mais do que se eu colocar no muito baixo. Tá? Aqui eu posso marcar se é referente a uma pré-seleção genérica ou se é referente a essa questão das coordenadas da referência, tá? Posso escolher também o tipo, se é source, se é estimado ou se é sequencial. Posso trabalhar nos parâmetros. Lembra lá que são pontos homólogos e esses pontos homólogos são time points. Então, eu posso trabalhar com um ponto-chave de 50 mil pontos entre 200 e 5 mil pontos homólogos. Puxa, aqui pode ser claro. Professor, não sei se é só para mim, está dando eco na sua voz.
Não sei se os outros colegas estão Tá com percebendo eco aí, isso. pessoal? Agora Às vezes melhorou. fica um pouquinho chiado só, mas dá para acompanhar. Então, para aí. Vamos ver se melhora, né? Melhorou ou não? Fala comigo, senão eu não sei. Sim, agora sim. Agora Estamos sim. te ouvindo. Beleza, maravilha. Tem hora que fica Olha mudo. só, cara. Sua voz está vindo com delay, eu Coisa acho. não. Então, e eu tirei o meu fone aqui porque ele é encaixado na onde tem a bateria. Quando tá com ele, a voz fica melhor. Bom, mas vamos lá, qualquer coisa vocês vão me dizendo. Então, pessoal, aqui eu tenho o limite de tie points, o limite de key points. Então, nossa, eu tô com uma foto aqui, professor, e ela não alinha de jeito nenhum. Tá, aumenta o key point, aumenta o tie point. Faz o programa ter aí pontos homólogos, um limite de pontos homólogos maiores, né? Então, tudo isso dá pra gente mexer. Bom, para fins educacionais aqui, eu vou colocar uma precisão muito baixa, vou manter os parâmetros avançados e vou dar um OK. Ele vai começar a fazer o processamento. A diferença, pessoal, software anterior, tudo de uma vez, você vai pegar o resultado no final. Esse você consegue fazer um pouco mais por partes. O outro também, mas não é usual. Esse aqui parece ser um pouco mais interativo, tá? E eu destaco também um outro software, esse também ele é pago, que é o Pix4D, que ele é muito bom. Então você vai ver lá Pix4D, Pix4D, e ele é muito Agora para a gente bom está travando, João. também. Então, muito boas. O Mesh e o Pix4D e Open Source Web ODM. O que está acontecendo? Ou essa quantidade de processamento também, né? É porque a tua tela É. a gente vê bem, mas aí o áudio às vezes dá uma travadinha e a gente perde umas partes, entendeu? Ah, tá. Então, é o áudio mesmo. Então, tava sem microfone, agora com. Bom, vocês me dão um alô. De novo, qualquer coisa a gente tenta outra coisa. E aí, pessoal, percebam, conforme eu mando ele fazer o alinhamento das fotos, ele gera para mim aquilo que são os meus tie points. Então, todos os pontos que aparecem aqui, 3.791, são os pontos homólogos das imagens. Beleza? Próximo passo, fazer a densificação desses pontos. Vou colocar numa qualidade muito baixa, mas também posso trabalhar tanto com essa mudança dos filtros, se eu quero algo mais moderado, mais agressivo ou desativado, vou colocar um mid aqui, vou calcular os pontos com cor já, vou dar um OK. Estou colocando tudo muito baixo, mas você pode, quando fizer a aquisição aí do software, testar isso, tá? Muito importante. Para fins de curiosidade, gente, o preço de certa forma, bastante elevado também, viu? Nada é barato nesse mundo aqui. Nada barato. Infelizmente.
Muito bem, amigos. Está indo. O computador até que está mais ou menos. Mas vocês estão vendo que é tudo mais baixo, com 50 imagens só. Tenham paciência. E se nesse meio tempo quiser procurar alguma coisa, fique à vontade, tá? Por favor. No caso, o professor fez aqui, ó, 389.488 pontos. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele já vai mostrar para mim a minha nuvem de pontos densificada. Olha que legal. Só com a parte de cima, ele já fez muita coisa aqui, ó. Perceba que a parte de lado, ela fica limitada porque nós não inserimos esse voo da fachada. Mas se a gente combinar os dois, a gente vai ter um bom resultado. Que é o que a gente faz no outro de cima que eu vou mostrar para vocês. Legal? Depois, então, vou mandar ele construir o modelo. Também na qualidade muito baixa. E está indo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma curiosidade enquanto a coisa vai rodando aí? Fiquem à vontade, por favor. Acho que o pessoal está processando o que os espera no futuro, João. Todo mundo tranquilo, né? Beleza, pessoal. Esperar um pouquinho. Professor, Pode falar. qual é o problema que eu quero resolver, que eu quero solucionar nesse caso aqui? Qual é o meu produto final? O que eu quero? O que nós queremos agora ver com esse processamento? Maravilha, cara. Maravilha de pergunta. Maravilha. O produto final, ele é o ortomosaico. A nuvem de pontos é considerada um produto. E o modelo digital de elevação, tá? E nós vamos ver que ele tem vários formatos de exportação. Então, vamos pensar o seguinte, ainda na linha aí da inspeção, do civil aí. Se você gera um produto que ele tem uma nuvem de pontos, você consegue, por exemplo, medir coisas, medir um tamanho de um telhado, medir um tamanho de uma fachada, coisas do tipo. A própria ortofoto também possibilita isso a você. Então, em termos quantitativos, você pode ter várias informações. Uma altura de um poste, por exemplo. Além de, claro, ter um gêmeo digital, né, que é essa junção desses produtos todos aí, dentro de uma plataforma. Então, é esse o produto final que você vai ter aí. Já corresponde a sua pergunta? Sim ou não? Tá, mas assim, o que eu quero resolver com isso, né? Com esse ortomosaico, com essas imagens processadas? Maravilha. Então, vamos pensar que você quer fiscalizar o tamanho do telhado. Esse é um problema que você pode resolver. Porque como a ortoimagem ela tem um poder cartográfico do mapa, então teria duas formas de você fazer isso. Ou você sobe no telhado e puxa a trena, ou você faz um voo de drone, tem a ortofoto, e depois de ter a ortofoto, você faz a medição. Então, existem essas duas possibilidades. Então, esse é um problema que você atua na fiscalização, né? Indo mais além, em termos de área, né?
Imagine que você trabalha na prefeitura e que você quer inspecionar áreas. Então, a pessoa foi lá e diz que tem X metros quadrados na casa dela. Só que na hora que você faz a ortofoto, você percebe que existem outras edificações. Então, você pode vetorizar isso e falar, não, pô, essa área aqui que estão falando que é 20 metros quadrados, era 22, na verdade, com uma precisão. Então, essa seria uma outra aplicação. Uma aplicação talvez um pouco mais relacionado à parte, aí já é parte ambiental, mas pode ser. A gente não teve como foco pegar aqui as árvores, mas de alguma forma ela apareceu. Então, ó, você percebe aqui que você consegue ver a altura dessas coisas aqui. E claro, vamos considerar que eu estou fazendo tudo mais baixo, né? Se eu fizesse tudo no melhor, com certeza seria melhor. E claro, se eu focasse em pegar as árvores. Então, você poderia, por exemplo, fazer uma estimativa de biomassa para calcular crédito de carbono, considerando que você tem um ponto que está no chão e o ponto que está no topo. Então, dá para fazer a diferença de um e o outro e deixar só aquilo que está em cima. Passar por um modelo e fazer uma estimativa de crédito de carbono. Né? Uma aplicação um pouco mais no mundo dos jogos aí, né? Imagine que alguém quer reproduzir um estádio de futebol no PES 2027 aí. O que a galera faz? A galera faz um mapeamento e a realidade está no quê? A partir do momento que eu fiz o mapeamento, eu tenho o próprio estádio no computador, como eu estou vendo aqui agora. Então, se eu quisesse fazer um jogo, por exemplo, né? Até brinco com os meninos aqui. Vamos fazer um jogo aqui que você caminha pela escola. E a parte gráfica vai ser toda gerada por drone. É possível. Por quê? Porque você tem uma nuvem de pontos e você tem também um modelo 3D, ó. Que ele está bem deformado aqui. Mas perceba que já é um modelo. E a hora que eu colocar a textura, que é o próximo passo aqui, ó, então fluxo de trabalho, e vou colocar uma textura, você vai ver que ele vai se parecer mais ainda com a realidade. Porque além de ter essas arestas, vai ter também a cor e a textura da imagem. Então, mestre, as aplicações, elas são as mais diversas possíveis. Não sei se consegui responder. Não, acho que sim. Mas se eu quiser identificar, às vezes, uma edificação, tipo, eu sou fiscal, quero lá fiscalizar e quero identificar possíveis patologias ou defeitos construtivos, ou apenas se existem elementos construtivos como, sei lá, postes de iluminação, por exemplo. Aí eu não preciso fazer todo esse processamento. Simples imagens ou fotografias já resolvem, né? Porque não precisa dar um tiro de canhão para solucionar um problema mais simples, né? Dar uma resposta mais simples, que seria ver apenas se foi pintado o prédio, a edificação está pintada, né? Ou tem janela, ou tem postes Sua pergunta no entorno, né? Deu uma cortada, a hora do tiro deu uma cortada. Você repete, por favor? Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Legal. Realmente, às vezes, eu até falo isso numa aula dessas, né, aqui, dessas de vídeo que eu fiz. É perfeita a sua colocação. Vocês vão ver realmente se vale a pena, né? Bom, acho que só uma foto já resolve a vida. Quando se trata em termos de precisão, em evidência, isso aqui é o suprassumo da coisa. Porque existe toda uma parametrização matemática, um processamento. Então, para uma instrução de processo, dá uma robustez. Porque, como eu disse anteriormente, né? Para você identificar um poste, basta você ir lá e identificar, marcar com coordenada do GPS. Mas se você fizer um voo, uma ortofoto, um drone RTK e, pô, eu tenho mais subsídio para falar que esse poste está ali. Agora, o quão necessário é isso no trabalho de vocês, aí seria vocês mesmos para determinar, entendeu? Mas realmente é isso que você falou. Talvez você possa olhar para lá e falar, não, vou tirar uma foto aqui e já resolvi o meu problema. Ou simplesmente erguer o drone e tirar uma foto. Cortando áudio. Sem áudio. Foto e tá tudo bem. Considerando que ele já tem também essas coordenadas diferentes que eu mostrei para vocês aqui.
Mas é uma forma. E agora? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas fala um pouco mais aí. Não, sem áudio, sem áudio. Sim, ouve. Muito baixo, muito baixo. Muito baixo. O Silvio colocou aqui. Agora sim, agora sim. Ué, o que será que está acontecendo? Tá, deixa eu chegar mais próximo aqui. Agora sim. Agora sim. Sim. A pergunta sua é maravilhosa, Joel, e obrigado por ela. É como você disse realmente. Talvez você Agora não. não precise de tudo isso para resolver o problema. Agora sim, agora não. Eu não tenho dúvida. Eu acho que pode ser o processamento, cara, que esteja impactando isso. Eu vou tentar colocar de novo o microfone, que já deu uma carregada aqui no notebook. Vamos ver se rola aqui, ó. Tipo, agora tá bom de novo, é uma coisa. Então, e agora? Me ouve bem? Sim, sim. Agora só tô com o microfone na boca aqui, vamos ver. Ô, Joel, dentro da perspectiva que você... Eu acho que não é só o áudio, não. Eu acho que é o vídeo também. Tá travando. você traz, rende melhor. Agora, compensa pelo tempo de processamento, ó, meu computador não é ruim. Nós estamos com um lotezinho pequeno de imagem. Talvez realmente precise investir muito mais, né? Quando você pega o software ali, você pega a galera falando de 16 GB de RAM no mínimo, né? Um processador, trabalhar com SSD. Então, realmente precisa se avaliar. Aí, Joel, ó, o que aconteceu aí? Agora, ele trouxe a textura para o meu modelo. João, mas por que ficou derretido assim? Porque a gente fez tudo muito baixo e fez também com 40 e poucas imagens somente, né? Mas perceba que o terreno aqui ainda tá bonitinho, então muita coisa que eu consigo aproveitar. Beleza? Então, olha lá, ó. Você vê umas falhas aqui, porque realmente a gente não focou nessa parte aqui. Ele está filmando de cima. Então, o objetivo aqui vai ser gerar o ortofoto e ele vai gerar muito bem. Bom, já que estamos aqui, ó, nesse fluxo, então, não sei se vocês vão perceber, esse software aqui é muito intuitivo por isso. Você alinha foto, você densifica pontos, você constrói modelo, coloca textura. Depois, você faz um modelo digital de elevação, depois você faz o orto mosaico. Então, é um passo a passo aqui, é um fluxo de trabalho que não tem erro para você trabalhar. Mesma coisa também no outro, que é colocar para processar e tocar o barco. Então, ó, nós vamos... Deixa eu ver se o outro já voltou aqui. Vamos ver se o WebODM já processou alguma coisa. Ixi, ele está demorando bastante. Beleza, deixa ele trabalhar aqui. Vamos para o nosso aqui. Então, vou gerar aqui, ó, o modelo digital de elevação. Ele dá a opção de eu gerar isso em coordenadas planas UTM já, inclusive. Vou fazer isso. Resolução 20 centímetros. Então, bem interessante, né? E ele já gerou o meu modelo digital de elevação. Então, olha lá.
Aqui eu já consigo ver o que é mais alto, o que é mais baixo, árvores mais altas. Isso aqui seria ideal para um planejamento urbano, né? Alguém quer fazer, por exemplo, uma determinação de um estudo de áreas alagáveis na cidade de Cuiabá. Um produto cartográfico desse aqui ajuda muito. Que aqui ele tem altitude com precisão aí, então ele pode fazer simulação hidrológica aqui. Bom, se eu colocar uma vazão aqui, né, dado um coeficiente de escoamento superficial, até onde alaga, tem programa que já faz isso. Então, mas a base é o produto cartográfico. E aí, por último aqui, ó, a construção do horto mosaico, que é gerada a partir do modelo digital de elevação também. E ele só então, nos nossos detalhes menos podemos dizer assim. E eu vou disponibilizar o lote de imagem para vocês baixem, façam um processamento no WebODM, que é o software open source, para que você chegue aí treinado para o dia da prática, né? Porque uma das partes que nós vamos também trabalhar essa parte. Então, vai ficar como tarefa e aula para vocês, e com o software instalado, se possível, levar o computador. Eu vou ver se eu consigo levar pelo menos umas 2 máquinas daqui, mas assim, não são máquinas tão robustas, então talvez a sua máquina seja melhor do que as que a gente vai levar. Mas é um curso e é importante para nós. Ok? Deixa eu ver se eu consigo... Agora está falando que tem 8 minutos. E esse processamento já está com 14 minutos e bem mais devagar. Bom. Alguma dúvida, meus amigos, em relação a isso? Prof, novamente, nós não estamos te ouvindo. Tranquilo. Agora travou mesmo. Em relação às nossas aulas, tranquilo também? Deixa eu aproveitar aqui e abrir o nosso YouTube. Sim. E agora? Ouviu? É a conexão, tá? Tá aqui, ó, tentando reconectar. Agora sim, agora não. Agora sim, agora não. É a internet do campus aqui. Você perguntou alguma dúvida sobre o que, professor? Sobre esse processo ou sobre aquilo que nós estamos falando? Ai, todas, né? Nem imagino, só quando for fazer mesmo. Beleza. Ai, Jesus, achei que fosse fácil. Não está sendo, não. Ô, Leilane, mas aqui temos uma coisa, né? Que, assim, depois a gente vai parando para pensar. Esse curso que vocês estão fazendo, ele é um curso, assim, que aqui no curso técnico em geoprocessamento ou na faculdade, eu demoraria alguns semestres para trazer isso tudo, né? Porque, por exemplo, a parte de legislação de drones e a parte de fotogrametria somente é uma disciplina aqui de 6 meses, né? E aí você pega, por exemplo, essa coisa de pontos de controle, de parar para falar de sistema de referência, é uma outra disciplina, cartografia e geodésia. Então, assim, vocês estão fazendo uma coisa muito concentrada, e aí eu fico tentando ser o mais didático possível, no sentido até do alinhamento das aulas, e é por isso que eu depois acabei não ficando preso àquele plano, para justamente tentar fazer com que vocês absorvam o máximo possível, de uma maneira, claro, superficial, porque não dá para aprofundar,
mas ao mesmo tempo com certo conhecimento. O que eu quero? Eu quero que amanhã você comprou o drone, você saiba pilotar bem, vão aprender isso, vocês saibam como fazer um mapeamento, aonde ir buscar isso, né? Vão ter o material, tenham essas habilidades aí de piloto, inclusive com legislação e tudo, e consigam gerar produtos cartográficos para vocês trabalhar. Então, assim, realmente, as habilidades e competências que o curso deseja gerar em vocês são um pouco robustas mesmo. E na verdade, né, professor, desculpa interromper, mas a gente Imagina. aprende fazendo, né? Tipo, eu nunca Maravilha. fiz isso, como que eu vou? Aí eu vejo aqui na teoria, entendeu? Mas eu nunca peguei, coloquei nada. Aí, né, aparece um negócio Maravilha. assim, meu Deus, o que é isso, né? Exatamente, né? Mas Aí é depois legal. que, tipo, se tu tiver um drone e começar a fazer, você vai indo. Aí você vai, né? Sim, sim. E foi bom você falar isso, Leilane, porque, por exemplo, né? Por mais que você não tenha o drone, mas, por exemplo, aquela legislação, ela vai fazer com que você, aquelas aulas, né? Elas vão fazer com que você seja capaz de ter lá a sua habilitação junto à ANAC. Então, já é um passo. Essas questões, por exemplo, de voo e processamento, por mais que você não consiga voar além daquele dia, você vai ter um lote de imagens e você vai conseguir já processar os produtos cartográficos. Então, no final, só vai faltar mesmo a parte de prática de voo mesmo, daquele dia a dia, e de quando eu tenho a aeronave e começo a pedir solicitação, mas você já sabe fazer e vai ter o material para consultar também. Então, eu espero que seja proveitoso. Eu acho que até o voo, essas coisas, tipo, é mais divertido, tal, a gente vai. Agora, na hora de processamento e essa parte que eu tô falando assim, que eu preciso assim, vamos lá. Aí que você vai aprendendo, fazendo, Perfeito. né? Porque o voo é que todo mundo quer fazer, né? É o mais legal, né? Exatamente. Maravilha. Então aqui, ó, pessoal, já processou a ortofoto para nós e eu quero destacar algumas coisas, ó. Lembra que a gente falou da questão de sombra, que pode atrapalhar um pouquinho? Outra questão é a precisão dessa ortofoto. Então, assim, imagina que eu queira saber o tamanho dessa caixa aqui, né? Tô com uma dúvida, né? Qual que é o tamanho da caixa lá? Então, você pode vir aqui, por exemplo, né? Pegar uma ferramenta dessa aqui, ó. Você está compartilhando isso aí agora? O que, o Joel? Compartilhando? É alguma imagem agora com a gente? Eu vou compartilhar essas 46 imagens com vocês para vocês fazerem o processamento. Não, esse processamento que está falando e agora... Aqui agora o produto que acabou de gerar. Ele gerou para nós o modelo digital, Joel, e agora gerou também o ortomosaico para nós. É que não estou vendo aqui agora. Tá, peraí. E agora? Não sei se é somente eu que parei de receber, né? Não tá apresentação mesmo, não. Não tem nenhuma apresentação aqui. Tá. Então, para lá. Hoje foi o dia, né? O último dia foi o dia. Sexta-feira, né, professor? Que agora? É isso? E agora? Como é que tá? Sim. Já viram a apresentação? Deu certo? Apareceu aqui. Maravilha. Agora sim. Beleza. Pessoal, voltando então, ó. A gente tinha gerado esse último produto, esse eu acho que vocês viram, né? E depois a gente gerou aqui, ó, o fluxo de trabalho, o ortomosaico. E aqui apareceu para nós. E aqui eu quero destacar algumas coisas com vocês, ó. Primeira, essa ortoimagem, ela tem o poder cartográfico inerente a um mapa. Em uma das aulas eu falo assim, a diferença de uma imagem cônica de uma projeção ortogonal é que na projeção ortogonal, a base coincide com o topo. Então perceba que ele é plano aqui, ó. Então, ela tem um poder geométrico aqui para você tirar uma medida, beleza? Perceba que quando, claro, não é foco meu, a tendência é que aquilo que não foi parte do meu mapeamento fique ruim. Mas eu não quis mapear essa parte aqui, eu quis mapear somente essa parte, tá? Então, não se assustem com os buracos aqui. E claro que isso aqui também é devido às limitações que a gente tem de processamento.
Legal, pessoal. Então, ó, eu destaco, além disso, a sombra, tá? Tá vendo a sombra aqui da imagem? Então tem que tomar cuidado com isso. Quanto mais o sol a pino, melhor. Mas dificilmente você não vai ter. Porque assim, se você tivesse que obter uma informação aqui, você ia estar um pouco enrolado, tá? Mas isso aqui serve para muita coisa. Então, assim, tem um registro aqui, tem um registro de precisão. Ah, eu quero saber o tamanho da caixa. Né? Tem uma caixa lá na escola, imagina para a gestão aqui, que tamanho que é aquela caixa lá mesmo? Não, eu vou lá medir? Não, só entrar no computador, pegar uma ferramenta dessa aqui, ó, por exemplo, deixa eu achar aqui a ferramenta de medição, vou colocar aqui, não, não é essa não, é a régua mesmo. Me dê um alô e vocês me ouvem. Então, pessoal, vocês me ouvem ou não? Sim ou não? Todo mundo Tá travado. baixo, mas a gente ouve. Tá, beleza. Eu vou lá. Eu vou tentar chegar mais próximo aqui, pessoal. Isso, perfeito. Hoje é o dia. Pessoal, então, ó, eu quero saber a medida da caixa. Tá aqui, ó. Tá? Ah, eu quero saber quanto que mede aqui, ó. 52,8 centímetros. Percebo que pela precisão tá ok. Ah, eu quero saber o tamanho do paralelepípedo aqui, ó. Tá aqui também, ó. Deve dar uns 15 centímetros aqui, ó. 12 centímetros e alguma coisa. Tá? 13 centímetros. Beleza? Ah, eu quero saber o tamanho da secundeira aqui, ó. 25 metros. 24,9. Então perceba que a precisão é uma coisa que destaca, porque realmente se você for lá e medir, vai bater. Isso aqui é uma fossa, ó. Então dá para você ir lá e ver aqui a fossa aqui. Então você imagina isso aqui na mão, né, dos engenheiros aí, quanta coisa a pessoa não pode fazer, tanto com produto tridimensional quanto bidimensional. E é o que eu sempre falo, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então quando você está aqui, você consegue ver coisas que às vezes um registro comum não faria, e com uma precisão muito boa. Legal? O que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui eu fiz tudo com 46 imagens, mas aqui eu estava namorando um planejamento que teve mais imagens. Por quê, professor? Porque além das imagens de topo, o professor colocou as imagens que ele obteve na última aula que está disposto para você, da fachada. Então, olha como ficou mais densa a nuvem de pontos. Então, além da imagem de cima, que o professor tirou de cima, a gente foi e mapeou também de maneira manual em volta. Então, perceba que agora ele gerou mais nuvem de pontos também na fachada. Então, eu posso combinar. E aí, só para vocês verem a diferença, ó, aqui, ó, muitos pontos. Olha quando eu vou lá para o nosso outro. Aqui, poucos pontos na fachada. Então, a combinação dessas técnicas serve para isso, tá? Inclusive, eu postei essa aula hoje para nós. Aqui eu fiz um modelo 3D. Perceba que ficou já bem melhor o modelo 3D. E aí, agora eu vou tentar fazer aqui, ó, uma textura também. Tomara que não demore, né, gente? Para que a gente consiga avançar. Enquanto isso, deixa eu ver como que está lá o meu processamento no WebODM. Ele está... Então demora mais um pouco. Por favor. Oi, professor. Está me ouvindo bem? Estou sim. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Se eu precisar fazer apenas um vídeo tradicional, por exemplo, com o drone, para acompanhar a execução de um telhado, sem a necessidade de gerar um modelo ou um mapa,
basta eu pilotar o drone pelo percurso que eu quero filmar e depois baixar o vídeo no computador? E nesse caso, é necessário utilizar algum programa para processar o vídeo? Ou o arquivo já pode ser utilizado diretamente após um download? Maravilha sua pergunta, Luma. Quando você faz um vídeo, o objetivo realmente é a gravação. Então, vai ser bem simples. A gente levanta o voo, inclina a câmera para onde a gente quer e grava. Tranquilo, tá? Aqui nós estamos trazendo um produto cartográfico, que é uma instrução um pouco mais precisa do que somente um vídeo. Mas para fins, talvez, de inspeção, o vídeo seja suficiente e tá tudo bem, né? Então, você grava o vídeo, tá tudo certo. Não tem, assim, correlação uma coisa com a outra. Você pode gravar o vídeo e pode também fazer o registro das fotos. E aí eu posso já fazer o download do drone para o meu computador? Ou eu tenho que manipular o vídeo através de algum programa? Pode trazer direto, é bem simples, porque o vídeo ele não vai te dar essa possibilidade de gerar esse modelo e nem de ter uma medida nele lá, entendeu? Então vai ser só um registro mesmo fotográfico, no caso de vídeo. Ah, maravilha, obrigada. Nada, tranquilo. Professor, Pode falar, Joel. depois de processado essas imagens, isso que foi feito agora, eu só posso utilizar num computador que foi feito processamento, fazer essas medições e verificações? Isso pode ser utilizado por um terceiro, numa outra máquina, outro equipamento? É possível sim, porque na hora que você exportar, por exemplo, uma ortofoto, ela exporta em GeoTIFF. Então você pode abrir, inclusive, em softwares de outra natureza, como software GIS, né, Sistema de Informações Geográficas, etc. No Videoponto, você pode abrir num AutoCAD Revit, por exemplo. Às vezes você quer fazer lá arquitetura a partir disso, tranquilo. Então, dependendo do formato que você exportar, você vai trabalhar em outros softwares de sua preferência. Beleza. Beleza? E qualquer pessoa pode pegar esse arquivo e Mas fazer. esse processamento que foi feito agora, que se forem utilizados mais fotos, demora muito, né? É feito uma vez só daí. Isso, feito uma vez só. Depois, você vai poder exportar direto o produto que você quiser. Então, por exemplo, imagine que você queira exportar uma nuvem de pontos. Ela normalmente vai em ponto LAS. Aí você pega aqui e exporta, a pessoa já vai pegar a nuvem de pontos já processada. A ortofoto já processada, não vai precisar voltar nesse processo. Beleza. Cortou um pouco o final aí, mas deu para ouvir. Opa, travou total? Como é que foi? Eu acho, Joel. Travou total. Agora. Agora deu. Sextou, Né? então.
Voltei, pessoal, vocês estão me ouvindo? Opa, sim. Deu uma caída aqui legal. Bom, voltando então, pessoal, o modelo aqui já terminou, tá? Ele apresentou algumas limitações, mas de maneira geral bem melhor do que o outro, sobretudo porque nós colocamos aqui uma visão também plana aqui das nossas fotografias, beleza? E aí ficará faltando o quê? O nosso modelo digital de elevação e a nossa foto, mas que vocês já vão ter uma boa noção aí, sobretudo porque nós já geramos, tá? Modelo digital de elevação e ortomosaico. Legal? Pessoal, essa é a construção do nosso modelo tridimensional, que poderá servir para trabalhos aí de inspeção de obras, beleza? E aí você, como profissional, vai detectar aonde você vai aplicar isso aqui e as necessidades para fazer essas aplicações, beleza? Eu queria que vocês falassem comigo se até agora tudo bem, alguma dúvida ainda sobre esse processo. Tranquilo? Como que tá? A dúvida agora não é dúvida, é o desafio. O desafio é consolidar esse tanto de informações que nós, né, tivemos acesso agora nesses poucos dias. Se a gente ficar muito tempo sem usar isso aí, né, acaba meio que perdendo, né, essa informação. Perfeito. É isso Mas, mesmo. mas é assim mesmo, se não exercitar, acaba perdendo, e isso aí muda muito rápido, né? Se atualiza, né? Os softwares e os equipamentos. Hoje é uma doideira. Uhum. Com certeza, com certeza. Mas é isso, Pedro e demais. Eu acho que é um caminho mesmo que a gente vai trilhando aí, né? E, claro, à medida que a gente for também consolidando os trabalhos aí, eu estarei à disposição de vocês aqui no IFMT para que nós possamos revisitar alguma coisa, se necessário, né? Porque tem coisa que acontece só na hora mesmo, né? Então imagina que você queira aí fazer um trabalho que você, puxa vida, esqueci disso aqui. Não, pode dar um alô aí, se a gente souber e puder ajudar, é na hora, tá? Então, fica aqui a minha disponibilidade para isso, beleza? Pessoal, o objetivo dessa aula foi concluído, tá? Mostrar para vocês como nós fazemos o processamento das nossas imagens de maneira, claro, bem tranquila, dentro do nível aí que nós estamos propondo. E semana que vem nós nos encontramos de maneira prática para fazer, se necessário, aí uma revisão de algum ponto, mas, sobretudo, para poder pilotar o drone e colocar para funcionar. Vocês venham com as dúvidas prontas aí também. Vai ser muito bom a gente trocar essa experiência aí. Beleza? Bom, se não tiverem dúvidas mais, né, eu fico à disposição de vocês também em outros momentos. Mas agradeço a participação de todos, né, espero conhecê-los pessoalmente aí na semana que vem. E vai ser, claro, uma alegria poder aprender junto com vocês. Professor, só uma questãozinha. O colega falou lá, acho que na primeira aula, segunda aula, que ele queria... A ideia dele, às vezes, era fazer uso recreativo do drone, né? Utilizando a moto dele nos passeios. A pergunta é o seguinte: se ele for fazer um passeio lá no meio da floresta amazônica, distante de tudo, né? Assim, tudo. Qualquer voo, toda utilização do drone que ele fizer vai ter que fazer esse procedimento de pedir autorização para a ANAC, aquele planejamento todo, em cada voo. É isso?
O ideal sim. O ideal sim, Joel, porque a lei ela é muito clara em relação ao acesso ao espaço aéreo. O que ele pode fazer? Pedir um voo para uma área maior, já compreendendo que ele vai passar por ela. Então, na hora que ele for colocar o raio lá, ele pode colocar um raio gigante, né? E tentar, assim, ter a autorização para voar dentro dos parâmetros que ele quer, nos horários que ele quer e entre os dias que ele quer. Se for autorizado, beleza. Então, eu quero fazer um voo na cidade de Cáceres, mas aonde? Um dia vai ser no bairro tal, no bairro tal. Então, já faz para a cidade inteira o plano, né? Faz no começo da semana até o final da semana, coloca que vai ser de maneira interrupta, que aí você está resguardado, se assim for contemplado a sua solicitação. Tá. Beleza, obrigado. Beleza? Excelente, pessoal. Então é isso. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela disposição até aqui. Vão ter mais aulas também dispostas. Talvez não vejam até semana que vem, mas vão ficar dispostas. Então fiquem tranquilos e qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Beleza? Um abraço, viu? Até mais. Obrigada, professor. Valeu, Até obrigado. semana que vem. Alô, prof. Valeu, até dia semana que 21. vem. Valeu. Excelente, Júnior. Valeu.